Se você quer resolver seu problema com a bebida ou ajudar outras pessoas a se recuperarem do alcoolismo, procure Alcoólicos Anônimos. Se preferir, adquira o livro Alcoólicos Anônimos e descubra como essa irmandade tem ajudado milhões de pessoas a se recuperarem do alcoolismo. Acesse o nosso site www.alcoolicosanonimos.org.br. Alcoólicos Anônimos. Uma vida serena e feliz, sem a bebida. Estamos de volta com o programa Tocando em Frente. Hoje batendo um papo aqui. O Ronaldo hoje tá... o Ronaldo hoje nos fazendo vivenciar aqui ao vivo um grupo de amor exigente, falando sobre os princípios básicos e éticos e falando aqui sobre raízes culturais e também... agora vamos falar sobre... Pais também são gente. Olha, gente, também agradecendo aí quem está nos ouvindo, quem está aqui interagindo conosco. Um grande abraço ao senhor Miguel Tortorelli, que também está na escuta. Grande aí. Miguel. A Sueli de Campos, Anderson Ferrari Lavraldo. Quem mais? Elinda Costa Medeiros. Uau, Elinda, um beijo. Elinda da onde? Uruguai. Lá do Uruguai. Sim, eu estarei com ela. Nós estaremos agora em Quaraí, logo estaremos juntos, Elinda. Um beijo. Lá do Uruguai, a Elinda, né? Também já fazer uma menção aqui, o senhor Miguel falou, nós precisamos também de pessoas atuantes na política, né? Para que a dependência química seja trabalhada, defendida e tendo uma abordagem cada mais séria e condizente com as nossas necessidades. Um abraço para Karen Rodrigues também. A Karen, grande abraço, tá, Karen? Karen faz um trabalho bacana com as mulheres também, esteve aqui conosco, lá do litoral, acho que de Peruíbe. Roberta Lima também, do Amor Exigentinho, se não... enfim. Com certeza. Só gente boa. Gente de primeira qualidade, né? Vamos lá, Ronaldo, dando seguimento aí. Eu acho que depois de falar de raízes culturais, claro que a gente poderia ficar falando aqui muitos dias, né? Mas eu gostaria de buscar em seguida, já que o primeiro que a gente considera sempre é que a raiz cultural é um princípio identificador, identifica a gente como pessoa, como ser humano, como gente. E pensando na identificação como gente, eu passo para o segundo princípio, que é justamente pais também são gente. Esse princípio é fogo. Por que ele é fogo? Porque quando a gente recebe as pessoas no amor exigente, a gente percebe que a última coisa que elas estão naquele momento é gente. Porque elas esquecem que elas, na verdade, não são super-heróis. E a dona Mara, abre parênteses, escreve no livro dela, os pais também são gente. Fomos estimulados a disfarçar nossas fraquezas e a assumir o papel de pais infalíveis, super pais capazes de tudo. E ela completa dizendo, os pais são humanos, são apenas pais. Não são super-heróis, nem se tornaram perfeitos ao se tornarem pais. Continuam a ser filhos, errando e aprendendo pela vida fora. Por que eu quis dar esse texto? Porque eu acho que a maior preocupação, acho que a grande preocupação que não existe hoje em dia e que não existia no meu tempo, e se eu tivesse aprendido que é o amor exigente eu teria feito diferente, isso é entender primeiro o que é ser pai, né? Porque a gente entra com essa visão mesmo, você gera o filho e já vira pai, mas o que é ser pai, né? Mostrar caminhos, é viver por eles, e a gente naquela de ser super pai começa a viver por eles, começa a proteger eles de tal maneira que você não deixa eles agirem por conta. De todos os exemplos, eu gosto muito de dar esse, porque era exatamente o que aconteceu na minha casa, e eu tenho certeza que vocês que estão me ouvindo vão pensar assim. Dia de pizza domingo. Todo mundo fala, vamos comer pizza? Todo mundo dá, eu vou. Aí você pergunta que pizza você quer. Todo mundo fala pizza, mas você não fala a pizza que você quer. É muito simples, né? Mas você não tem gosto, você não tem vontade, você não é gente naquele momento. Então eu quero pizza de mussarela, pizza de calabresa, e você não gosta. Mas vem a pizza de mussarela e calabresa e você come. Porque você não exercita a sua condição de gente, a sua condição de ter vontade. E é isso que é ser gente. Ser gente também é ter, como é que eu posso dizer assim, se sentir como ser humano. Esse é um princípio humanizador, é o momento que você se diz, eu sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui.
Então, eu gostaria de colocar aqui nesse momento a ideia de pais também são gente, justamente para que cada um dissesse em que momento eles se sentem no processo que eles passaram, onde eles não atuaram como gente, ou eles não se sentiram gente. Ivanildo, claro que se tiver acontecido isso, né? Tô falando, mas... Ronaldo, eu sou psicólogo e atendo muitos pais, oriento pais também em relação ao problema da dependência química. O que nós percebemos é isso que você acabou de dizer. Pessoas que se anulam, pessoas que estão negando a própria condição de viver. Vivem em função do outro, assumindo para si uma culpa, uma cruz muito pesada, e deixam de viver as tuas próprias vontades e desejos. Assumem para si um fardo tão pesado que é isso que você está falando mesmo. Parece que eles assumem até um superpoder, né? Um poder de querer resolver o problema, de querer dar conta da situação, e na verdade estão adoecidos. Quando nós conversamos com esses pais sobre a impotência, ser impotente não é ser fraco, ser impotente é reconhecer a minha humanidade, né? Então, muito verdadeira essa frase, né? Os pais também são gente, só que em alguns momentos parece que querem assumir um papel que não é deles, um papel sobrenatural. E por mais que eles acreditem que isso está, de alguma forma, ajudando, muito pelo contrário, só está piorando a situação, porque eles não resolvem o problema, adoecem de forma sistemática, e o dependente, ou o usuário, ou a pessoa, o ente querido que seja, deixa de assumir a responsabilidade também da mudança, né? Então, é de suma importância trabalharmos sempre essa condição humana, da impotência, da limitação, para que a pessoa perceba que ela precisa ser gente e se amar como tal, né? Quando a pessoa assume para si algo que ela não consegue dar conta, no dado momento isso vai se transformar assim em um adoecimento. E o que acontece com os familiares, com os pais, principalmente, são pessoas extremamente adoecidas e às vezes até em estágios muito já avançados de doenças como a depressão, por exemplo. Agora, além dos pais, né, como uma irmã, né, Leda, lida com essa situação, Leda, né? Leda. Com uma situação como essa, e até para entender o papel dos pais e também da tia, da irmã, que às vezes quer assumir também essa postura de super-herói e tal. Esse realmente é a primeira atitude dos pais, da família, né, tentar se anular. E aí não é muito distante isso, quando meu irmão foi internado e eu tive que interná-lo, a primeira coisa que eu fiz e falei pro marido, minha vontade era de pegar ele, levar para um lugar distante. Eu desejei realmente fazer isso e cuidar dele, né? E naquela semana, olha, com muita sinceridade eu estou te falando isso, eu não tinha vontade de tomar banho. Tamanha era a minha angústia e o quanto eu gostaria de cuidar dele. Entende? Esse realmente é terrível. E aí aos pouquinhos, com a ajuda dos grupos, porque logo quando ele foi internado, a primeira coisa que eu fui, até por orientação da clínica, né, fui pro grupo, e aí eu fui ali tentando resgatar e me motivar e dar continuidade, como diria minha mãe, fazendo a fraqueza força, porque não é fácil. Resgatar isso na família não é fácil, né? Muito difícil. A Eliane, amigos, a Eliane é do Gávea São Roque, né? Um beijo, Eliane. Eliane, um beijo, eu conheço, ele tá lá. A Eliane, você tá cuidando do irmão da Leda, hein? Ela tá dizendo assim, os pais, as esposas, os maridos, irmãos, professores, etc. Todos somos gente. O codependente, em geral, não se enxerga como gente. É o que a gente tava falando, né? Começa a se nega a si mesmo em função do outro. O seu amigo também mandou um puxãozinho, Dona Regina também tá na escuta. Um abraço, Dona Regina. Um abraço, Rê. Regina é rainha. Regina quer dizer rainha. Nossa rainha também. Isso mesmo. Bom, eu acho que de tudo que nós falamos, o que mais chama atenção nos grupos de apoio, no trabalho que a Amor Exigente faz, é isso, Leda. É tentar mostrar para as pessoas que cada um vai ter a sua função. Porque o que acontece com as mães, principalmente, né, que são as que mais, eu diria que as que mais sofrem, porque são as que mais absorvem o processo inicial. Os pais também acontecem, mas de uma forma mais não imediata. A mãe é realmente o esteio do processo de internação ou o processo de procura de ajuda. É a mãe. É que elas se sentem até
vamos dizer assim, frustradas por não serem elas a solução daquele problema. E elas não percebem que na humanidade delas, o fato delas cederem para alguém o lugar de ajudar é a grandeza delas. Porque tem que ter muita coragem para você abrir mão de algumas coisas e ceder para outras pessoas. Quando os pais, sabendo que eles são gente e eles entendem que dentro do fato deles serem gente não está a onipotência perante aquilo, eles procuram ajuda. Eles se sentem bem em acreditar que que os outros podem ajudar também. Só que o que acontece com a gente, e aconteceu comigo, é que não, eu vou me virar, eu vou fazer. E a gente vai carregando e segurando aquele pepino vai crescendo, quando você vê, tá uma bola de neve tão grande. E aí você tem que ceder, você tem que abrir mão de qualquer maneira, porque uma hora você vai ter que abrir, só que aí o problema, que era um problema bem menor, se tornou grande. E aí você vê que a dificuldade é maior em atingir o equilíbrio, tanto da pessoa quanto o seu. Então, do princípio de pais também são gente, eu acho que uma coisa que marca muito na gente é aquela sensação de onipotência que os pais acabam tendo, as mães acabam tendo, esquecendo que a humildade de você abrir mão de um processo e falar, não, eu não consigo fazer isso. E não se sentir frustrado por isso, porque como a gente vai aprender daqui para frente, nossos recursos são limitados. Então é nesse momento que a nossa humanidade se apresenta. Mas a nossa humanidade é tão maravilhosa que a gente pode transformar até isso de que há um problema numa solução. E com a ajuda de alguém, aceitando que você é apenas gente, que você é apenas pai, você consegue dirigir o problema, né? Mostrando caminhos tanto para a pessoa que está com problema quanto para você mesmo, porque você também está sem caminho, né? Por isso que os princípios básicos e éticos do Amor Exigente, entendo como sendo um curso de formação humana e de construção até de uma subjetividade mais sadia, porque quando nós falamos sobre essa questão, os pais também são gente, se todos os pais ou familiares conseguissem compreender essa impotência, essa limitação, entendeu isso como, não como uma fraqueza, mas como uma característica do ser humano, a ação preventiva acontece ou aconteceria também de uma maneira mais efetiva. Porque enquanto o pai ou o codependente não assume isso, né, Ronaldo? E você mesmo disse, o pepino fica na mão dele, só que ao invés de resolver, vai só agravando, vai só piorando. O que é isso? Você vai tendo um agravamento do processo de adoecimento do dependente químico. E a gente sabe que dependência química é uma doença progressiva, é crônica, progressiva, e se não tratada pode ser fatal. Ou seja, quanto mais tempo um pai demora para buscar um apoio ou uma ajuda ou um tratamento para o dependente, para o usuário, que de repente nem é dependente, mas é um usuário apenas, quanto mais tempo ele demora, mais progressiva a doença vai se tornando. E aí o agravamento é pior. E buscar a informação é o caminho, é o melhor caminho, né? Porque com a informação a gente consegue tomar atitudes corretas, a gente consegue ajudá-los, nos ajudar e nos posicionar, porque a dependência às vezes nos deixa num papel de contidos, né, sem ação. Então, com a informação a gente consegue tomar qualquer atitude. Eu estava olhando aqui, a gente lembra da nossa oração da serenidade, e na oração da serenidade fica clara a nossa humanidade, né? Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Quem eu não posso modificar? O outro, né? Coragem para modificar aquelas que eu posso, a gente mesmo. A gente vai ter que ter coragem para modificar a gente. Sabedoria para distinguir uma das outras. Eu acho que a própria oração da serenidade do amor exigente, ela nos traz essa condição de humanidade. Ela mostra que você é gente, que você tem que passar por isso para aprender. Essa oração da serenidade ela é universal, na verdade, então, né? O amor exigente, o alma, né? Enfim, todos os grupos. Mas é muito sábia, né? É uma oração super simples, mas extremamente sábia. E se conseguíssemos apenas, olha só, se conseguíssemos efetivar na nossa vida essa oração da serenidade, poxa vida, já seria um grande avanço, né? Seríamos grandes seres humanos. Grandes seres humanos. Bom, faltam 10 minutinhos pra gente encerrar o programa. Antes de encerrar, deixando já o final pro Ronaldo dar
essa pincelada final, agradecendo as intervenções aqui de quem está nos apoiando, nos ajudando e até mesmo nos ouvindo. A Leda, ela é uma estudante de marketing da AMB Morumbi e nós nos conhecemos a partir de uma solicitação dela para apoiá-la num TCC, né, um trabalho de conclusão de curso. Eu queria que ela desse uma pinceladinha pra gente, falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu estive numa situação, né, como tantas famílias, que realmente não gostaria de estar, e internação do meu irmão e no meio de uma situação toda. E aí eu comecei a buscar informações, porque eu realmente queria entender todo aquele processo para me ajudar, para ajudar meu irmão, porque era muito confuso todo aquele momento. E aí retomo a faculdade já com um projeto TCC em andamento. E aí eu pensei em levar isso para a faculdade. Eu falei, como utilizar isso? Quando meu irmão foi internado, eu tive uma situação de contexto de trabalho e tudo mais. Eu falei, poxa, então, drogas em ambiente de trabalho, como se dá? Sendo que 71% dos usuários de drogas ilícitas, eles são empregados hoje, não dependentes, mas usuários são empregados. E aí eu procurei validar isso com o professor de marketing social, professor Renato Mian. E ele falou, legal, eu não sei como você vai validar isso com seu orientador, mas leva, né? Vai que ele apoia. E ele apoiou de cara, assim, quando eu apresentei, comecei o meu discurso, ele falou, toca o barco. E aí eu comecei a buscar empresas que desenvolviam programas e tinham ações e tudo mais, inclusive recebi respostas da Petrobras. E aí eu falei, bom, mas eu preciso de algo mais humano, né? Mais tangível. E aí entrei em contato com o Ivanildo, porque alguém compartilhou na rede social tocando em frente, tocando coração, desculpa. Tá tudo no mesmo, tocando em frente, sempre em frente, tocando. E aí eu falei, legal, de repente ele me responde. E ele me respondeu prontamente, foi lindo, me emocionei, imprimi o e-mail, levei pro orientador e ele também ficou emocionado. Ele falou, ele não acreditou, inclusive, que alguém, né, um psicólogo, que tinha ali informações, e ele falou, Leda, pergunta pra ele o que ele quer que você faça, o que ele quer que você pontue pra gente validar aqui na faculdade. E aí ele me mandou um material de apoio maravilhoso, vários materiais de apoio. E eu já comecei com o projeto, nesse momento é o projeto de conclusão de curso e no próximo semestre é o TCC, já o trabalho de conclusão de curso. E aí nesse momento eu apresento já assim a ideia, o que corresponde. E qual é a ideia? Então, já que eu queria pelo menos ter uma ideia assim, você vai dar um âmbito social, que eu tô entendendo. Humano, social, qual que é o objetivo do teu? Algumas empresas hoje elas desenvolvem ali para os seus colaboradores programas de trabalho contra a dependência química, né? Então eles percebem que o seu funcionário ele tem a dependência química, como que ajuda? Então tem empresas que têm grupos de apoio dentro, que tem convênios com clínicas, justamente. Muitas empresas. Deixa eu ver lá que você tinha. Mais do que a gente imagina. E a ideia é mostrar como que funciona o programa, que o programa é efetivo, que é mais positivo para a empresa, trabalhar o colaborador, que tem a cultura da empresa, do que demiti-lo, contratá-lo e assim por diante. E elas preferem isso, elas veem resultado no programa. E aí eu vou validar com grupos a importância dos grupos de apoio, o papel desse dependente na sociedade. Você sabe, completando isso aí, a Afinet, agora me vai falhar o nome em inglês, eu conversando com um dos diretores de lá na Inglaterra, e ele conta justamente isso. Os programas são muito fortes junto com as famílias, porque o que você tem que reforçar é a família. Sim. Porque não adianta você fazer só o trabalho com a pessoa que está com problema. Então, na Inglaterra, principalmente, estão aumentando muito os grupos de apoio familiares dentro da empresa. Isso faz duas coisas. Primeiro, cria mais interação entre a família e a empresa. E segundo, cria mais elo entre o funcionário e a empresa, porque ele percebe o respeito que a empresa tem por ele perante a família. Então isso aí é um valor muito grande que está se trabalhando lá fora. O Amor Exigente tem todo o interesse, nós temos alguns trabalhos feitos em alguns lugares, na própria Petrobras, numa das, não vou me lembrar agora qual o local aqui em São Paulo, mas feito isso, um trabalho feito com a área social para entrar o Amor Exigente e apresentar esses trabalhos, porque isso que você está falando é fundamental. A droga mais comum é o álcool.
né? Lícita, Eu né? trabalhei Droga lícita. numa empresa em Nordeste, não vou dizer o nome, mas eu lembro bem que quando a gente tinha em Camaçari, no dia do salário, dia seguinte, a saída a ausência de funcionários chegava a ser de 7, 8% de pessoas que não vinham porque eles pegavam dinheiro e iam gastar. Absenteísmo. Então o absenteísmo altíssimo com a parte de álcool. Então é muito legal que hajam grupos de apoio. Mas para isso, o mais importante, e é isso que eu queria pontuar, é assim: a ideia é maravilhosa, mas para isso as empresas têm que estar disponíveis a capacitar as pessoas para montar os grupos lá dentro de apoio às famílias e não só querer cuidar dos caras. E aí que é o que pega mais, porque isso é um investimento muito alto e exige muito das pessoas que estão fazendo esse trabalho, os gestores sociais, que realmente acreditem nisso. Eu acredito conscientemente que se a empresa se preocupar com a família, num caso desse, ele resgata o funcionário. Se ele se preocupar só com o funcionário e não se preocupar com a família, ele pode resgatar por um tempo, mas a família que daria apoio para ele se manter na sobriedade, se manter no equilíbrio, né? Então, esse trabalho é muito maravilhoso. Esse TCC que você está fazendo tem a tendência de ser um grande sucesso, mas eu te digo, o grande problema agora é validar com as empresas a ideia dos grupos de apoio lá dentro, com o apoio delas, mas capacitada por pessoas deles mesmos, entendeu? Senão, sabe o que vai acontecer? Nós não temos voluntários suficientes no Brasil todo. Então, as pessoas vão querer abrir grupos de apoio e não vai ter ninguém para trabalhar lá dentro. Tem que capacitar. E esse é um grande trabalho que a gente faz, não só com as empresas, que tenta fazer com as empresas, mas faz muito com professores. Por aí afora, a gente trabalha grupos de prevenção, onde a dificuldade é capacitar o professor, não é capacitar da ideia. A ideia dá sempre. Então é muito bom, fico muito feliz com o seu trabalho. E até pegando o gancho, né? Tá aqui o senhor Miguel mandando uma mensagem: o caminho é a prevenção, né? Falar com os nossos filhos desde a tenra idade é uma forma de prevenir, e ele te chamando também para os cursos que o Amor Exigente tem, e que são cursos que realmente ajudam demais. Com certeza, eu ia aproveitar. No dia 21 agora de outubro, nós temos o último curso do ano, o curso de familiares. É um curso muito especial. O telefone 19-3252-2630 é o telefone que a gente pode contatar a Ângela Jaqueline para conhecer mais sobre o nosso novo curso de familiares. Não deixem de estar conosco e não fiquem sós. Então, hoje falamos sobre as raízes culturais e os pais também são gente. Primeiro e segundo princípio básico. E teremos então agora os princípios aqui. Agora, semana que vem nós vamos falar do ético. Semana que vem não, no próximo nós vamos falar do ético, mas com uma pessoa muito maravilhosa, que é a dona Mara Menezes, que estará conosco. Dona Ela Mara vai conversar conosco sobre os princípios éticos, o primeiro aqui, e o segundo. Ao vivo? Vamos ver, vamos tentar aqui. Muito obrigado, Ronaldo. Imagina, é um prazer Leda, imenso. muito obrigado. Para mim é um grande prazer poder estar ajudando você e atuando junto nesse trabalho do TCC, tá bom? Sou eu quem agradeço, e eu tô novamente, reitero, muito emocionada. É isso aí, pessoal. Tá aqui no Facebook, www.amorexigente.com.br. É isso, Ronaldo? .com.br.org.br.org. Nós estamos em todos. E o Facebook, procurem o Amor Exigente Oficial. Amor Exigente Oficial lá no Facebook. Um grande abraço a todos vocês, um grande abraço pro senhor Miguel Tortorelli, pro Luiz Fernando Calduro.